Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Krebs e com o professor Christian Krambeck iniciamos mais um episódio do Inova FURB Podcast. E hoje com dois convidados, dois engenheiros químicos que estão aqui representando os 50 anos do curso de Engenharia Química da FURB, que completa 50 anos esse ano. É um prazer recebê-los aqui. Temos então o presidente da JBS, do Centro de Inovação Biotecnológica, o professor Luismar Porto, meu eterno professor de termodinâmica, e o vice-presidente global de operações industriais da Bunge, Décio Mai, que também foi professor aqui na FURB durante um período. Também foi. É uma honra tê-los conosco. Inclusive, eu posso acreditar nos astros, né? Nós estamos entrando na lua cheia e conseguimos coincidir as agendas, que é algo quase impossível, para ouvir um pouquinho sobre as histórias de vocês. Inspirar pessoas, né, professor Christian? Que essa é a proposta do podcast, né? Exatamente, aí, Carol. Oi, galera. Espero que vocês estejam todos bem. Realmente é um prazer enorme recebê-los aqui, principalmente pelo fato de vocês terem sido professores aqui, ter convivido com a universidade, mas também um momento importante para o Brasil, né, onde a gente discute muito a questão do papel da indústria, da reindustrialização, da necessária aproximação da universidade com a indústria, né, a partir da compreensão da cadeia, trazer essa realidade de vocês para dentro, a universidade está mais próxima. Eu acho que vai ser um papo muito legal, né, Carol, dentro da nossa ideia de descontração, de provocar um pouco algumas questões, mas é uma honra para a gente poder trazer atores tão importantes da indústria e que inerentemente já trabalham com inovação, né? Faz parte do dia a dia, e acho que a indústria brasileira, mais do que ninguém, tem esse desafio, né? de inovar e continuar sendo relevante. Então é um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar conhecendo um pouquinho os dois, né? Conta um pouquinho pra gente, resumidamente, se apresentem, de onde vieram, onde estão, para onde vão, né? Quem são, Décio e Luismar? Vai lá, Luismar. Começamos pelos mais velhos, então. Eu fiquei muito feliz de saber que nós estamos fazendo 50 anos do curso de Engenharia Química. Isso tem muito a ver com a minha opção de carreira, né, com a minha vida, porque eu soube que eu queria fazer Engenharia Química aos 16, 17 anos, né? Eu tive um excelente professor de Química lá no Colégio Deon, em Tubarão, onde eu estudava, e eu me apaixonei pela Química, acho que muito por influência do professor Ismael Bortoluzzi, e só existia um lugar onde eu podia fazer Engenharia Química no estado, que era Blumenau, né? Então eu vim para Blumenau para fazer Engenharia Química, e, cara, eu lembro da primeira turma se formando. Eu estou ficando preocupado aqui com esses 50 anos. Mas já faz algum tempo, né? Eu me formei em 1980. Não era a primeira turma, mas eu estudei com gente da primeira turma, eu acho ainda, porque eu tinha feito um ano de Química Industrial em Tubarão, antes de vir para cá. E aí eu comecei, porque o currículo era muito diferente, eu comecei a pular semestres, né? E adiantar matérias. Então eu lembro que no primeiro ano no primeiro semestre eu fiz disciplina com uma disciplina de mineralogia, com o quarto ano. Então eu conheci os caras do quarto ano, e que eram amigos, tinha alguns do quinto que iam se formar e estavam lá um pouco atrasados, enfim. E eu fui assim conhecendo todo mundo daquela geração, né? Fiz essas disciplinas com o terceiro ano, com o segundo ano e, claro, com a minha turma do primeiro ano. Então, fico muito feliz de saber que estamos fazendo 50 anos, né? Meus parabéns, jubileu legal, né? De comemorar. Eu quero estar aqui na comemoração e aproveito para agradecer muito, né? A oportunidade de voltar à FURB depois desse tempo todo. De fato, eu fui professor aqui com um contrato de professor por um mês, mas eu não atuei como professor. Eu acabei depois saindo para fazer o mestrado e abandonei o que seria o meu primeiro emprego, né? Formal. Acabei sendo professor depois na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei por 36 anos. Me aposentei, criei uma empresa de consultoria e trabalhei mais 4 anos como voluntário enquanto fazia consultoria, inclusive, né, para a empresa, né, do Décio. Trabalhamos juntos lá um tempo. E eu já estava assim de pijama e me convidaram para um projeto novo, né, na JBS, para desenvolver um processo novo de biotecnologia, de carne cultivada, na verdade. Então, junto com a Fernanda Berti, eu lidero esse time inicial de pesquisadores para desenvolver um processo biotecnológico brasileiro, né, 100% nacional,
Que legal, parabéns, né? E a vanguarda da inovação, né? Carne cultivada é um desafio. Depois a gente pode, se for o caso, falar um pouco mais, né, disso. Enfim, e agora estou nesse grupo lá do JBS Biotech Innovation Center, como a gente chama. É, na verdade, uma proposta de internacionalizar todo o projeto. E é isso aí, depois tem muita coisa que a gente pode expandir, né? Acho que hoje uma hora vai ser curto, né, Carol? Vai ser curto. Décio. Não, obrigado, Luismar. Primeiro, agradecer a Carolina e Christian pelo convite. É uma honra, né, poder voltar à universidade. Eu aprendi com alguém, eu não lembro mais quem foi, que a vida tem fases, e uma das fases a gente se desenvolve e a gente recebe, e tem um momento em que a gente começa a devolver, né? Então, os cabelos estão ficando brancos e eu sinto que para mim é uma oportunidade assim de devolver um pouco do muito que eu recebi da universidade. Então, é uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com o Dr. Luismar. Eu sempre falo que eu considero o Luismar o melhor engenheiro químico que eu conheci. Você pode dizer que talvez eu não tenha conhecido muito engenheiros químicos, muito provável, mas o Dr. Luismar é incrível, tremendo respeito como profissional, como professor, como mestre. Carolina teve a oportunidade de estudar também com o Luismar, sabe que o Luismar é diferenciado. Eu falar um pouco da minha vida. Foi interessante que a gente tenha razões similares pelas quais a gente começou a engenharia química. Eu fazia na época o equivalente ao que hoje se chama ensino médio, né? Na época se chamava científico. E tinha um professor de química lá que era um cara excepcional. O nome dele é Adilvo Andreasa. E o Adilvo, ele, de certa forma, fomentou essa vontade de estudar química. Eu gostava daquilo. E daí eu fui fazer um curso técnico de química, né? Eu fazia o científico em Indaial, em Timbó, e fui fazer o técnico de química em Indaial. E lá surgiu essa vontade de estudar química. E eu, quando fui olhar nos cursos, eu vi que tinha engenharia química. Então, o conhecimento meu de engenharia química na época era o nome adicional ao curso de química, né? E era assim naquela época. Interessante. Parecia interessante. Eu disse, engenheiro químico deve ser bacana. E aí eu comecei a vir para a universidade em 1990. Eu me formei em 1995. E daí, eu comecei a trabalhar na época na Ceval. Que depois foi adquirida pela Bunge, né? Em algum momento eu tive a oportunidade de voltar para a universidade, porque eu tive um período relativamente longo assim de dúvida entre ficar no trabalho numa empresa ou seguir a carreira acadêmica, né? Interessante. Isso foi uma tortura durante um tempo considerável. Teve um momento que eu tive que tomar a decisão. Mas nesse inteirinho eu fiz mestrado na Universidade Federal, né? O Luismar foi o meu co-orientador na época. Isso me habilitou a voltar para a universidade como professor. E eu dei 2 disciplinas aqui, planejamento e projetos da indústria química, e durante um tempo eu substituí o professor Laércio, se não me falha a memória, como professor de controle de processos. Mas chegou o momento da decisão, eu apliquei para fazer doutorado na Unicamp na época, e eu fiquei na dúvida entre continuo no trabalho ou não continuo. Nesse meio tempo eu fui transferido, né? Eu estava trabalhando em Gaspar, eu fui transferido para Ourinhos, uma fábrica que já nem existe mais na época. E aí veio essa dúvida, né? Esse corte de cordão umbilical, né? Eu, catarinense, bairrista, e nunca tive essa vontade tem gente que tem vontade de sair, ir para outros lugares do mundo e tal, não era minha vontade na época. E foi muito difícil a decisão, mas eu senti, são coisas que eu acho que, né, Luismar, o tempo mostra que quando a gente tomou decisões chaves, a gente tem que escutar, de certa forma, o coração. Acho que essa forma de dizer, né? Exatamente. E aí eu pensei e tal, eu disse, não, eu vou experimentar
E era um negócio super bacana, porque era uma reconstrução de parte de uma fábrica, né? Então fui envolvido com esse projeto e acabei ficando lá. Enquanto estava lá, eu recebi uma carta da Unicamp eu tinha sido aceito para o doutorado. Mas, bom, enfim, por isso que eu acabei sendo professor da universidade, e foi muito bacana que eu tive a oportunidade de estar aqui. Experiência única, a experiência de trabalhar como professor. E depois eu tive uma carreira na Ceval, que virou Bung, e trabalhei em diversas posições aqui no Brasil. Em algum momento fui transferido para a Ásia, e aí também tem uma outra história para contar. Boa, como foi isso. Também interessante. E depois eu fui transferido para os Estados Unidos e acabei voltando aqui para o Brasil. Então, e já se passaram quase 30 anos. Fica a dica e o convite também, né, Décio? Como fazer o movimento contrário do professor Luiz Mar. Ele ficou na universidade, foi para a indústria. Tu tá na indústria, quem sabe depois tu volta para a universidade. Quem sabe? Quem sabe? Isso aí. Legal que os dois mostraram o que motivou, né? Foi um professor de química, né? A gente sempre tem uma inspiração, né? Nas nossas decisões. Ou a gente, pelo menos, pede, inclusive, se não sabe o que fazer, pede conselho para alguém para inspirar e a gente tomar decisões. E durante essa trajetória de vocês de escolhas, né? Principalmente durante a graduação aqui na FURB, vamos começar lá do começo. Quais foram os desafios para vocês como acadêmicos, as oportunidades que a universidade também proporcionou para vocês, bolsistas, ou na pesquisa, ou como monitor, enfim, como é que foi definindo, né, o profissional, foi se moldando já o futuro profissional que vocês se tornaram depois de sair da universidade? As experiências que tiveram aqui. Doutor. Então, não me chame de doutor. Me chame de Luiz Mar, foi o nome que meu pai escolheu. Muito respeito pelo Luiz Mar, muito respeito. Décio, muito respeito. Que ele falou tão verdade assim. Mas agradeço a consideração. A admiração que o Décio tem por mim, que ele diz que tem por mim, eu tenho certeza, não é maior do que a que eu tenho por ele. Tem uma rasgação de seda. Eu sou testemunha, porque o professor Luiz Mar, né, perguntou, ele confirmou, a presença dele é importante, realmente. O Décio foi uma pessoa importante na minha vida, inclusive profissional, porque eu lembro de uma aula de termodinâmica, ele não vai lembrar mais disso, mas a gente estava estudando equações de estado e aí você tinha um problema lá de compra de hidrogênio e estavam comprando por uma tabela de gás ideal, exatamente assim. E depois ele me deu um feedback de que aquilo que ele tinha aprendido na disciplina tinha ajudado ele a renegociar um contrato lá de compra. É verdade. De hidrogênio, e eu fiquei muito feliz. Poxa vida, eu estou conseguindo com a minha aula, né, dar algum tipo de ensinamento que é prático, né, dentro da indústria e tal. E aquilo foi muito importante para mim, de fato, assim, me gerou uma confiança, mais confiança. Eu já tinha alguns anos, né, décadas, acho, de magistério, mas eu nunca tinha recebido um feedback assim de aplicação, né, industrial, prática industrial. Eu poderia falar horas sobre a influência da FURB na minha carreira, na minha vida. Vou ter que resumir isso em alguns minutos, mas assim, eu falei que eu tinha me apaixonado por química, né? Comecei fazendo química industrial, mas eu gostava muito também de física, e essa era a razão pela qual eu queria fazer engenharia química, e o curso de química industrial não me dava esse perfil, né? Me afastava muito da química, do cálculo, né? E então eu vim para a FURB e, nossa, eu nunca vou me arrepender de ter escolhido nem engenharia química nem a FURB, né? Eu podia ter feito Unicamp, provavelmente, USP, ou FPR, enfim, né? Um ou dois colegas meus foram para fazer em Porto Alegre, na PUC, acho, na época a Federal não tinha ainda engenharia química, acho. E acabei descobrindo uma coisa interessante, que o curso de engenharia química aqui da FURB, ele foi fundado por químicos, fundamentalmente, e com auxílio de gente que vinha da indústria, inclusive da Ceval. Uhum. E então eu tive um curso muito forte em química, e um curso que na época era fraco em engenharia, né? É tanto que disciplinas que depois viraram chave na minha carreira, cálculo de reatores, por exemplo, é uma delas, modelagem e simulação, controle de processos, eram disciplinas que não faziam parte do currículo da engenharia química, do primeiro currículo da engenharia química, no qual inclusive eu acabei me formando.
porque essa coisa de ganhar um ano lá, porque eu já tinha aqui industrial, me permitiu que eu pudesse me formar no currículo antigo, vamos chamar assim, né? E era um currículo que era relativamente fraco nas disciplinas chaves de engenharia, né? Depois o currículo melhorou muito, e eu me orgulho muito de ter participado de um movimento assim para transformar o departamento de Química Tecnológica num departamento de Engenharia Química. Eu lembro que tinha questionamentos internos sobre isso, né? Eu fui monitor, né, de várias disciplinas durante a graduação, né? Eu pagava o curso com crédito educativo e com o auxílio do dinheirinho que eu ganhava como monitor, e depois fui também almoxarife, né? O que é uma coisa incrível, assim, o que aquilo me ajudou na vida, porque ao ter que catalogar e organizar todos aqueles reagentes, etc., eu aprendi muito, né? Eu ficava lendo os rótulos dos produtos, sabia o que era perigoso, o que não era, o que era volátil, o que não era, enfim, né? Foi uma escola para mim aquilo também, mas eu vinha refletindo sobre o que falar para inspirar, enfim, para dar algum retorno sobre a influência do curso na minha vida. E eu tenho certeza de uma coisa: a seriedade dos professores na época. Tipo assim, Blumenau é uma cidade que tem uma característica que não é geral no Brasil, eu diria, né? Ela tem essa coisa da cultura alemã, na época, que era muito forte, e de muita dedicação ao trabalho, né, que você, né, percebe, né, nesse tipo de cultura, é uma coisa que me influenciou fortemente, né? Então, eu vinha para Blumenau para estudar, e eu sentia muita seriedade dos meus professores, né, e dos meus colegas. Então, né, aquela turma da pensão da Dona Hélia, que fica aqui pertinho, em Topava Seca, era uma turma que estudava muito, né? Nos finais de semana eu voltava para Tubarão, que é onde eu nasci e tinha minha família, e aí o meu lazer era em Tubarão, e meu trabalho era aqui na FURB. E é engraçado porque essa formação forte em Química fez toda a diferença para mim, né? Eu acabei depois fazendo mestrado em Físico-Química, e aí aprofundei mais, né, as químicas todas, né? E depois eu teve que aprender engenharia, assim, mais essas coisas que eu comentei que não havia na época. Eu tive que aprender um pouco sozinho, um pouco em programas de pós-graduação, né? Uma parte do meu mestrado eu fiz na COP, no Rio de Janeiro, e lá eu ia assistir todas as aulas, né? E aprendi cálculo de reatores com o professor Martin Schmal, aprendi modelagem e simulação com o Evaristo Biscaia Júnior, enfim, tem uma série de professores também lá, que a quem eu devo muito da minha formação. Mas essa coisa da seriedade, do compromisso dos professores, foi uma coisa que me influenciou muito, muito fortemente. E eu percebi isso muito claramente depois no meu trabalho, na própria Universidade Federal, né? Enfim. Que o senhor acabou levando isso como exemplo e era um diferencial, com certeza. Eu acho que eu quero acreditar que sim. Não sei se os meus colegas vão concordar, mas essa coisa de ter, assim, dedicado bastante ao estudo aqui, ao trabalho, foi uma coisa que eu levei para minha vida, e acho que foi importante para mim, para minha carreira. Eu acho que assim, é na mesma linha do Luiz Mar. Eu fiz a faculdade com absurda seriedade, talvez até demais, olhando no contexto do tempo. Eu estudei de verdade, e o ambiente era propício para isso, né? Extremamente desafiador, professores excelentes, né? Outro dia eu vi a minha esposa, que voltou a estudar agora recentemente aqui na universidade, um outro curso, está mudando de carreira. E ela tem doutorado? E ela tem doutorado em Química, e, enfim. E ela, através dela, eu vi um prêmio que o professor Henry ganhou, né? Então, o professor Henry, e aqui eu não vou fazer jus, eu não vou começar a citar os nomes, porque eu vou esquecer de alguém e vai ser chato. Mas os professores excepcionais, essa dedicação voluntária de aprender, eu lembro que uma das coisas que aconteceu é que nós como alunos tínhamos oportunidades, inclusive, de viajar. Eu acabei indo para a Alemanha na época, e a professora Mercedes, eu tenho que citar o nome dela, a professora Mercedes foi uma das que me ajudou nessa possibilidade de viajar. Então a gente estudou muito,
né? A gente fez a universidade de fato bem feito. E eu quero deixar, se eu puder deixar, né, eu quero deixar esse recado para os estudantes. Às vezes você fica pensando, mas eu estou estudando isso aqui não tem utilidade nenhuma. E a verdade é que, de fato, não tem muita utilidade. A grande maior parte das coisas que você estudar, você não vai mais ver ou ter de resolver, né? Só que o que isso traz, essa disciplina, a dedicação, ela traz uma coisa única, que é a capacidade de resolver problemas. E quando você vê um problema, né, eu acho que o que fundamentalmente a engenharia química trouxe para mim é uma capacidade única de resolver problemas. Quando você vê os problemas e você foi submetido a esse rol de coisas distintas, isso de alguma forma se soma a quem, né, a sua capacidade de raciocínio, e você tem uma capacidade diferenciada de resolver problemas. E trabalho, essas coisas, é sobre resolver problemas. Isso é uma coisa prazerosa, isso não é um problema, é uma coisa prazerosa. Então vale muito a pena estudar, vale muito a pena. Vale a pena se dedicar. Porque o que custa mais caro, essa é a minha sensação, Luismar, né? A gente passa dos 50, a gente começa a ver as coisas, o mundo de uma forma diferente. O que custa mais caro é o tempo. O tempo tem um valor inestimável, porque é uma coisa finita. O tempo que você se dedica à universidade, à sua formação, ou pelo menos à formação na universidade, é um tempo limitado. Se você usou mal esse tempo, você perdeu o tempo, você perdeu uma oportunidade. E isso é um erro grave, né? Quem sou eu para dizer se é um erro grave ou não? Dentro da minha perspectiva, é algo que você não deveria fazer. Eu falo muito com meu filho sobre isso. Se tu está na universidade, estuda, aproveita. Vive, né? Vive a universidade. Vive, exatamente. Vive com intensidade, né? Eu acho que eu tive também a experiência de ser monitor aqui e, né, um pouco depois de ser professor. Isso tudo faz parte de como você desenvolve também os outros aspectos que não são técnicos. São os aspectos de relacionamento, os aspectos de liderança, de ser liderado, de liderar. Essas coisas são fundamentais. A própria inteligência emocional, né? Exatamente, né? Então a gente chega cru na universidade, né? Então, fantástico, assim, se eu pudesse... Eu tive um tempo que eu flertei com a possibilidade da medicina. Eu tenho vários amigos médicos também. Não vários, alguns amigos médicos, para ser justo. Mas não, eu fiz o curso certo, né? Eu me sinto totalmente em paz com isso. Acho que as oportunidades que acabou abrindo foram importantes. E aí tu tem que seguir, né? De novo, para os jovens que estão, tem que seguir de certa forma o coração, né? Um instinto. Eu acho que é mais ou menos aí. Quando você acha que é mais ou menos, é porque normalmente é, né? Estava lembrando, vocês falando da inspiração que tiveram, a experiência na graduação, né? Eu fiz o curso de Engenharia de Alimentos, vamos falar de mim um pouco. Eu fui estimulada pelo meu pai a fazer, porque ele admirava muito uma profissional da Ceval, a Amélia Wemuth, que começou a Ceval lá na época, né, com o Dr. Gilmar Schirman, se eu não me engano, né? E ele tinha certeza que ela era engenheira de alimentos, então ele falava muito bem dela e de tudo que ela fazia, e era uma inspiração, e eu me inspirei também, fui atrás do curso. Meu pai falava do futuro, e sempre vai ser, né, alimento, sempre tenho que inovar, sempre tenho que... E no final não era, né? Ela não era engenheira de alimentos, era química. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, foi aqui em 2015, quando eu convidei ela para fazer uma palestra pra gente. E ela disse, não sou engenheira de alimentos. Engraçado, gente, mas me inspirei e acertei, que é o que me apaixonei pela área, né? Então, às vezes acontecem, as coisas vão acontecendo, a gente nem sabe por quê, né? Mas vai fluindo. E durante a graduação eu tive muitas experiências boas, assim como vocês tiveram, e que foi importante para eu tomar decisões importantes na minha vida. E depois vocês escolheram a profissão de vocês, né? Ou foram sendo levados pelas escolhas, né? E quais foram os maiores desafios que vocês tiveram? Falaram rapidamente alguma coisa aqui, mas que vocês buscaram na memória o passado da universidade, que serviu para tomar uma decisão, né? O Décio falou da explicação do professor Luismar, mas e os desafios da profissão de vocês?
Como está muito certinho, meu papai vai bagunçar um pouco. Antes deles responderem, se me permitem, vou falar que a Carol é um patrimônio da universidade, da FUB, né? Porque ela também desenvolve um trabalho que para a gente é muito importante, que é essa parceria na ciência aplicada, na inovação com as indústrias, com as empresas, né? Então, trazer esse desafio, esse timing, esses desafios a partir da vida real para dentro da universidade como processo de aprendizagem, pesquisa e inovação, mas também aprendizagem em sala de aula, para a FUB é muito importante, né? Sempre foi, mas a gente quer agora, a pergunta que eu vou fazer depois também, como é que a gente olha para o futuro a partir dessa pegada, né? Dessa nova pegada. Desculpa, Carol, mas eu precisava elogiar. Eu lembro, mas tu perguntou sobre a conexão que eles tiveram na experiência, na solução de problemas reais, né, que eles enfrentaram ao longo da vida. No dia que eu tiver o meu podcast, eu vou convidá-los, e vou especialmente convidar a Carol para ser entrevistada. Eu estava olhando, de onde que eu conheço exatamente a Carol? Tá? Eu fui olhar o currículo Lattes da Carol, falei, meu Deus, o que essa menina... Ela só trabalhou na vida. É impressionante. Ela levou muito a sério, né, o ambiente. É impressionante o currículo da Carol, né? Não só a formação lá de engenharia de alimentos, mas depois tem doutorado e tem um curso de direito ainda. Foi um desafio, comecei. Olha o Lattes da Carol, que é uma coisa inspiradora, fantástica. Parabéns, Carol. Eu queria voltar um pouquinho aqui no que o Décio comentou sobre deixar o seu coração, né, decidir. Eu acho que realmente é isso, é importante. Eu acho que essa é a lição que eu acho que precisa ficar para inspirar os jovens alunos aqui de engenharia química, de outros cursos, né, da FUB, de outras universidades. Eu penso que hoje eu não conseguiria mais fazer o curso que eu fiz naquela época. Eu lembro que a gente morava numa pensão, como eu comentei, aqui perto. Éramos em 8 meninos jovens naquela época, né, de 17 até 20 e poucos anos. Um era de engenharia civil, o resto era tudo de engenharia química. Né? E a gente tinha uma interação muito forte. Né? A gente estudava juntos, a gente trocava ideias. A gente, acho que aprendeu lá muito dessa coisa do relacionamento pessoal, porque você sai de casa com 17, 18 anos e é jogado aos leões, né? E de repente eu estava num ambiente diferente, numa cidade com cultura diferente. Eu passava na cozinha da Dona Hélia, tinha Der Stern, tinha Der Spiegel, né, e eu tinha que ler um pouco em alemão, comecei a fazer curso de alemão, e os meus colegas também que se interessavam, faziam inglês, faziam alemão. Aquelas oportunidades que eu tinha de convivência ali foram muito importantes, né? Hoje eu fico pensando, nossa, o número de horas que eu dedicava para estudar cálculo a gente fazia todos os exercícios do livro, todos. Né? Física, enfim, também. Não teria hoje, porque a possibilidade de lazer hoje, de convivência, é tão maior. A própria internet, né? A revolução digital. É impossível eu viver hoje sem o telefone celular, né? Entre Florianópolis e aqui, eu tive que parar 2, 3 vezes para ver mensagens que chegavam e que eu tinha que interagir e dar resposta. Né? Então, imagina você sentar para estudar 4 horas, 6 horas, como às vezes eu sentava sem parar. É impossível. É um desafio. As possibilidades de distração e a forma como você recebe informação é muito diferente. Então, acho que depois a gente pode elaborar um pouco mais isso, que eu acho que como professor, né, eu gosto dessas coisas, como deve ser o ensino moderno, como que isso pode afetar os novos currículos e tal. Eu acho que eu tenho bastante coisa, bastante reflexões nesse sentido que podem ser interessantes de compartilhar. E deixe a sua intuição lhe levar. Né? Eu acho que esse é sempre o melhor caminho, até porque esse é o caminho pelo qual você não vai se arrepender de ter seguido. Porque foi sua escolha, se é que a gente escolhe alguma coisa, né? Às vezes eu tenho dúvidas sérias sobre isso, científicas sobre isso, se você escolhe ou não escolhe. Eu penso que no fim a gente não escolhe nada, está tudo determinado bioquimicamente. Né? Você tem essa percepção de que escolhe, mas enfim, faça aquilo que a sua percepção diz que você deveria fazer. De fato, professor Christian, minha primeira oferta de emprego antes de ser professor aqui foi para ser gerente ou diretor, eu não lembro mais direito, da Seara, lá em Seara. Porque a Ceval tinha acabado de comprar a Seara. E o professor Tomazelli, que faleceu depois de um acidente trágico,
era professor de operações unitárias, e ele era diretor industrial da Ceval naquela época. E eu tive um atrito com ele durante uma disciplina. É uma história bem legal até de contar, mas vamos deixar isso para outro dia. E ele acabou depois me convidando no final do curso, quando estava me formando, para ir lá para a Ceará. E eu olhei no mapa de Santa Catarina e falei, Deus, não vou para esse lugar, fim do mundo, né? E eu sempre fui muito ligado à minha família, minha mãe especialmente, e falei, nossa, minha mãe vai me matar se eu for para a Ceará, né? Então vou voltar para Tubarão, vou fazer alguma coisa lá, enfim. E por incrível que pareça, né, depois de 40 anos, depois de aposentado já da universidade, onde eu vim cair? Hoje eu sou, na verdade, o JBS Biotech Innovation Center é uma filial da Seara, né? Estruturalmente como uma filial da Seara, por uma série de razões, enfim, embora eu responda ao Gelson Júnior, que fica lá nos Estados Unidos, lá no Colorado, mas nós, né, operamos como uma filial da Seara. E então, eu poderia ter começado, né, na indústria, né? Eu não teria feito o sucesso que um ex-aluno aqui, até que a gente deveria convidar, o Clever Pirola Ávila, acabou assumindo lá a posição, foi, né, aceitou lá o convite do Tomazoni. Hoje o Clever, eu acho que trabalha no Beto Carreiro, inclusive, mas fez carreira na indústria de alimentos, né? Eu não teria feito o sucesso que o Clever fez, eu não estava maduro para aquilo, não era o meu perfil, né? Então, assim, teria provavelmente sido um desastre se eu tivesse entrado na indústria inicialmente. Hoje eu volto para a indústria, mas num papel que não é o mesmo, né, papel executivo que o Décio tem, né? Eu nem tenho a formação boa para isso, né? Eu realmente acabo trabalhando muito mais com inovação e liderando um grupo de pesquisadores. Então é isso, a vida dá uma série de voltas, mas fica muito marcado por aquilo que aconteceu lá no passado, assim. Foi aqui também que eu conheci a Bíblia, na FURB. Eu tinha um colega, quem sabe se ele assiste esse podcast e a gente reconecta, o Antônio Carlos, foi que me apresentou ao Novo Testamento quando eu já estava quase me formando. E aí ele me forçou, nós éramos bem amigos, a ler o Novo Testamento, que foi a receita para eu virar ateu, na verdade. Porque maravilha, né? Essa diversidade da universidade, né? E eu lembro no primeiro dia de aula com o professor falando que Deus não existia e ele provava. E foi muito importante aquilo, né? E essa coisa você consegue com a convivência na universidade. Né? Então a universidade não é só aquilo que você pode aprender, né, dos fundamentos e tal, das disciplinas, é essa convivência, né, Décio? É essa interação, é você aprender a viver em sociedade com ideias diferentes, com cultura diferente, né? Com gente que pensa e veio de outro lugar, que pensa diferente de você, e você tem que administrar isso nessas relações humanas. Eu acho que é isso que transforma. Só para encerrar, eu morava entre a escola, minha escola primária e a minha casa tinha um quartel. E eu via os meninos chegarem lá com 17 anos, brutos. E um ano depois eles saíam soldados, marchando disciplinadamente. Como é que alguém consegue transformar um garoto lá do meio do mato num soldado exemplar que acaba sendo depois dragão da independência lá em Brasília, sei lá o quê? Então, disciplina. E ela me fazia essa pergunta nos alunos da universidade. Eu pego aqueles meninos de 17, 18 anos, como é que eu transformo esse cara no engenheiro químico, engenheiro de alimentos e tal, depois de 4, 5 anos? Interação. E interação social não é só o conhecimento que você adquire, é o que ele convive ao longo daqueles 4, 5 anos é que transforma o indivíduo num cidadão, num ser humano, melhor ou pior, dependendo das relações dele, mas a universidade te dá essa oportunidade de você sair do teu bairro, sair ali daquele teu conjunto de amigos de infância e conhecer um mundo diferente. Começar a ver o mundo, né? Acho que isso é muito legal. Interessante, né? Porque há uma convergência muito forte na fala de vocês dois, né? Vocês elencaram uma série de itens, mas que ao mesmo tempo não é uma receita de bolo rígida, né? Que é aplicável a cada um. Né? Vocês falaram de paixão, falaram de intuição, falaram de seriedade, de convivência, de diversidade, de uma série de fatores que são insights, provocações que a gente consegue ter trajetórias completamente diferentes,
escolhas completamente diferentes, mas seguindo alguns princípios que são mais livres, inclusive, né? São mais flexíveis. Eu adorei a história do começar com a Bíblia e virar ateu. E a universidade, acho que a sociedade deve ser assim, essa diversidade e o respeito. Absolutamente. Absoluto, né? As pessoas podem fazer suas escolhas. E todas são legítimas e verdadeiras, né? Desafios. Eu acho que talvez o maior desafio que eu enfrentei foi, de certa forma, me transformar em um líder legítimo. Né? O que isso quer dizer? Você sai da universidade com a formação, mas você ainda sai bruto. Né? Então, como você progride na carreira? Né? Deixa eu tentar contar algumas histórias que talvez ajudem. Eu lembro que a primeira história foi essa minha desse rompimento, né? Que eu trabalhava em Gaspar e tal, e eu peguei férias, foi fechada uma das unidades que existiam na época lá, e quando eu voltei de férias, eu acho que eu tinha terminado o mestrado, eu tinha uma série de projetos em cima da minha mesa e eu tinha sido transferido para Ourinhos, né? Isso é de uma outra época, né? Uma outra época que as pessoas não me perguntavam muito. Não, você quer ser transferido? Você gostaria? Não vai acabar. Não, você é transferido e acabou, não tem muito meio termo. E ali que deu essa crise, deu uma crise grave, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero ir para Ourinhos, eu quero ficar e tal, mas no fim eu acabei indo, né? Então acho que esse foi um primeiro momento. Um segundo momento, e ver como é que são as coisas. Eu estive lá, daí acabei, depois de um ano e pouco, eu acabei voltando para Santa Catarina, trabalhando numa unidade que nós tínhamos em São Francisco do Sul. Até estive lá recentemente, fantásticas memórias, enfim. E de lá eu fui transferido para o Piauí para montar uma fábrica. Isso era muito legal, né? Acho que no passado havia mais coragem gerencial também, né? De dar para pessoas jovens e inexperientes desafios grandes. Uruçuí, no interior do Piauí. E lá, e aquilo foi difícil, não havia sinal de celular na época. Imagina você construir uma unidade de processamento inteira. Então eu junto com e aí você aprende na marra. Você está junto com o time e daí você junta pessoas que são meio malucas como você, né? E começa a morar lá no interior e aprender a respeitar a cultura local. E daí você vê que as pessoas são... Esse nosso Brasil é maravilhoso de muitas formas diferentes. Aí você valoriza a cultura local e daí você se vê diante de desafios incríveis, assim, como coisas básicas, como, por exemplo, como você consegue juntar um time operacional para operar a fábrica. No interior do Piauí, na época, não tinha nenhuma escola técnica, absolutamente nada. Desafios como você traz os equipamentos para lá, em local que não tem estrada. Enfim, foi um desafio importante. E eu cheguei no final da obra convencido de que eu ia sair da empresa. Convencido. Eu não aguentava mais. Eu estava assim, era recém-casado. A situação complicada, né? E daí essas coisas... Tem muito na vida que é o inesperado, né? Que não está ao teu alcance. Fator surpresa, né? Que é o fator surpresa, faz parte da beleza da vida. E daí surgiu uma oportunidade e eu voltei para Gaspar. Daí tive várias posições de volta em Gaspar na época. E para deixar a história curta, apareceu a oportunidade de ir para a Ásia. Para Singapura. Bom, se eu não queria ter saído eu definitivamente não queria ir para Singapura. Não queria. Mas quem resolveu essa questão foi minha esposa, na verdade. Ela chegou e falou, se a gente não viver essa experiência... Nunca mais. Cara, nós tínhamos 30 e poucos anos. Né? Era uma oportunidade. Agora não tem. Daqui a pouco a gente tá velhinho, né? Olhando para trás, pensando, por que nós não vivemos isso? Muito sábia. Né? Por que nós não vivemos? E ela ajudou a resolver o problema. E não foi uma experiência fácil, mas foi maravilhosa. Né? Ela me ajudou a mais um salto
de entendimento, de lidar com pessoas de culturas diferentes, com gente diferente, com formas de ver diferente, e né, aprendi a respeitar mais um monte de gente, né? Então você acaba nessa jornada, né, você acaba aprendendo que liderança é relacionada com servir, entende? Liderança não é sobre você, liderança é sobre os outros, é sobre entregar os resultados com as pessoas, com o time. E que o sucesso ele vem quando o time tem sucesso. E só assim você consegue entregar as coisas, né? E com mais prazer, inclusive, né? Claro, né? Mas enfim, e aí teve essa etapa. Então isso foi um grande desafio. Lá eu tive a oportunidade e tu vê como foi isso. Tinham passado vários anos já, e daí nós construímos a primeira unidade de processamento de soja do Vietnã, né? Então, se o Piauí é diferente, o Vietnã é muito diferente. Aliás, os melhores engenheiros assim operacionais que eu já conheci são tem muita gente muito boa no Vietnã. Que interessante. Foi uma surpresa. O Vietnã é um lugar espetacular para se viver, para se morar. A comida, as pessoas são... Claro que tem uns desafios, né? Não é, mas é muito bom. Ele teve esse desafio lá. Isso foi um momento interessante da minha carreira, quando a gente conseguiu finalmente entregar essa planta de forma segura, né? E tem todas as lições de segurança, que eu também tenho que falar sobre a importância de segurança. Esse foi um outro desafio. E daí nós estávamos lá bem, relativamente bem, com saudade do Brasil, mas bem. E daí surge novamente uma oportunidade para os Estados Unidos, né? E a experiência nos Estados Unidos foi espetacular, né? Os Estados Unidos é um lugar muito, muito, muito bacana, assim, de viver e tal. Mas lá um desafio que vale a pena comentar é o desafio da estratégia. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha isso não existe muito pouco hoje nas empresas, mas eu tinha minha salinha no centro corporativo da Boeing, a minha salinha com o meu nome, sabe, esses nomes entalhados assim, a minha salinha, o meu telefone, computador. Eu fui transferido para lá por uma posição que não existia na época, de líder mundial das operações do que a gente chama agronegócio. Eu cheguei lá no primeiro dia, um frio, sentei na mesa, abri meu computador, tinha alguns poucos e-mails, eu respondi. White Plains. Em White Plains. E acabou. O telefone não tocava, não vinha e-mail, não tinha nada. Era tu e tudo. E daí, como você faz? Entendeu? Isso foi um desafio fortíssimo, assim, porque aí você sai da parte do dia a dia, da gestão, e você vira estratégico, né? Como você resolve esse problema? Como é que eu acabei resolvendo o problema? Ouvindo as pessoas. Interessante. Incrível, né? Essa solução, né? Mágica, a solução entre aspas. é escutar as pessoas. Eu viajei bastante, conversa com outro. O que importa, o que não importa. Sabedoria. E a estratégia, e a minha conclusão da estratégia é que a estratégia é aquilo que você ter clareza daquilo que você vai fazer e daquilo que você não vai fazer, né? Então esse foi um outro desafio. Tem bastante desafios assim de histórias. O legal é que Piauí preparou para outros desafios, né? Claro. Lá quando quase pensasse em desistir, não, isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade era tudo sendo preparado, estava tudo certo. Porque lá na frente vinham outros desafios mais interessantes, né? Tudo crescimento, né? Sim, as coisas se conectam. O negócio é né? aceitar o desafio, né? Não encarar o desafio e não fugir, né? Porque por trás sempre vem alguma coisa, nem que seja aprendizado, né? Ou a certeza de que não deveria estar ali, mas sempre vem alguma resposta. Carol, o que tu acha de a gente entrar nos segredos industriais? Ótimo. Vamos falar com o Luismar. Então, Vamos falar com o Décio. A gente está falando da experiência, da cultura, que está maravilhoso, né? Da construção do passado, que também é super importante. Vamos começar a projetar um pouco para o futuro agora. Eu queria ouvir de vocês dois um pouco sobre a vanguarda de onde vocês estão, né? Eu sei que a gente sabe que o Luismar trabalha com carne projetada.
cultivada. Então, queria que falasse um pouco sobre isso, Luismar, e como é que está a vanguarda no mundo em relação a isso também, né, em termos de inovação, de desafios. E depois também o Décio falar um pouco desses desafios de vanguarda futuros da Bung também, né? Como é que tu vê essa vanguarda olhando para 2030, enfim, qual é um dos grandes desafios da Bung nesse sentido em termos de inovação e futuro, né? Perfeito. Podemos começar pelo Luismar? Então, vamos falar sobre carne cultivada. Mas antes, se vocês me permitem... Fica à vontade, estás em casa. Muita coisa aqui com a fala do Décio. Estás em casa. Algumas coisas que ele diz assim, eu fico pensando, nossa, por que eu não aprendi isso antes, né? Porque eu não... mas, de fato, eu acho que a minha carreira de professor não me deu esse tipo de oportunidade, né? O professor é muito autônomo, talvez até demais, né? Segue poucas regras, né? E eu percebi, inclusive, que eu não respondi a pergunta, né? Quais são os maiores desafios, etc. E eu estou tentando refletir aqui. Eu acho que foi um desafio que vale a pena falar, porque também é uma lição. Não adianta a gente vir aqui só falar das coisas boas, né? Acho que a gente tem que falar das coisas ruins também, as que não deram certo, né? Isso é inovação também, né? Na verdade, é uma lição importante de inovação. Eu me orgulho muito de ter sido pioneiro de internet em Santa Catarina. Eu fundei uma das primeiras empresas de internet do estado. Na verdade, Porta Digital Internet foi a primeira empresa a colocar Wi-Fi em Florianópolis, né? Botamos provedores em vários lugares. Eu me licenciei da universidade para fazer isso por um período. E eu tomei um prejuízo absurdo, né? Que me levou... Na verdade, foi um golpe que eu levei dos meus sócios na época, né? Então, empreender tem isso também. Acontece. Na época eu fiz as contas que eu ia levar 17 anos para pagar as dívidas que eles deixaram com o meu salário, eu teria que pagar a dívida. E eu errei por uns 15% para menos, porque na verdade eu levei mais de 20 anos para pagar a dívida. Mas nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, que se você for num banco pedir financiamento para inovação, se você já faliu uma vez, você tem mais chance de conseguir recursos do que quem nunca faliu, quem vai pela primeira vez. Porque aquilo, na verdade, foi uma grande lição sobre vários aspectos, inclusive sobre relacionamento humano e tudo mais, e o que é ser empreendedor, o que é ser empresário e tudo mais, né? Então, acho que o meu maior desafio ao longo da carreira foi isso, foi vencer aquilo que eu sabia que não era um problema que eu ia resolver a curto prazo, né? Mas eu resolvi, né? Sobrevivi aquilo. Acho que é importante você também estar relacionado com uma coisa que o Décio falou também ali, do que você vai entregar, o que você não vai entregar, né? E você não mentir. Você não tem que mentir para ninguém, não deve mentir para ninguém, mas, sobretudo, não minta para você mesmo. Né? Você tem que ser honesto com você mesmo, saber o que são as suas limitações, o que você pode e não pode fazer. Eu acho que isso tem um pouco a ver, né, Décio, com o que você falou. Mas, olha, preciso entender, né, o que eu vou fazer, o que eu não consigo fazer, ou o que eu consigo fazer sozinho e o que eu preciso de ajuda para fazer, né? E uma coisa que com certeza eu preciso de ajuda para fazer é carne cultivada. Então vamos falar sobre inovação radical, né, disruptiva, né? Aliás, eu vim aqui, né, Carol, há uns anos atrás. 5 anos em engenharia de alimentos, dá uma palestra. Faz quanto tempo isso? 3 anos? Talvez já era sobre esse tema? Sim, a gente convidou porque o professor trabalhava. Que legal. Eu acho que a primeira vez que eu falei sobre isso, chamava carne sintética, deve fazer talvez uns 15 anos. Né? Na verdade, era colocado como uma coisa assim... Sabe a primeira vez que você falou em carro elétrico? Um dia vai ter carro elétrico. Né? Um dia vai ter carne sintética, um dia vai ter carne cultivada. Mas era um dia que estava muito longe, aparentemente. Né? Certamente estava mais perto do que imaginava na época. Porque em 2000... Na verdade, em 1999, eu resolvi dar uma guinada completa na minha carreira. Voltando um pouquinho, talvez, mas eu acho que é importante para contextualizar, eu tenho uma formação de engenharia química, assim, core, né? Reatores, cinética, catálise, né? Processos, termodinâmica, mecânica de fluidos. Eu gosto muito de cálculo, eu sou mais apaixonado por física do que por química, mas enfim. Em 1999 eu já tinha feito doutorado no exterior, enfim, né? E eu ouvia falar muito em genoma humano, isso aqui e tal. E como eu gosto muito de física,
E eu pensei, nossa, está acontecendo na biologia, agora no começo do século XXI, o que aconteceu no começo do século XX com a física. Olha só, teoria da relatividade, mecânica quântica, estavam nascendo em 1901, 1905, né? E eu pensei, esse negócio de genoma vai ter um impacto na biologia da mesma forma como teve a relatividade, a mecânica quântica teve na física. E aí você imagina o cara que era físico em 1936, que disse, esse negócio aí, eu não vou dar bola para mecânica quântica, isso é tudo besteira, né? Vou seguir aqui a mecânica de Newton, porque é isso que funciona. Cometeu um erro grave. E aí não dava mais tempo, né? Perdeu o bonde. Em 36 você já era, né? Já tinham descoberto já tinha Heisenberg, já tinha o Schrödinger, já tinha todo mundo ali, já tinha feito as grandes descobertas, né? E eu pensei, nossa, eu não posso ficar fora desse movimento da biologia. Eu fui na biblioteca, peguei uma revista Nature lá, que tinha na capa um negócio sobre genoma humano, acho que era mapeamento dos cromossomos. Eu não lembro, mas seria interessante recuperar essa revista. Eu peguei, abri na primeira página da reportagem e li, começo ao fim. Chegou no final da página, eu pensei assim, eu não entendi absolutamente nada daquilo que eu li, nada, zero. Eu falei, mas não é possível. Eu estudei química até o fim da vida, física, né? Eu fiz doutorado nos Estados Unidos e falo inglês, né? Posso ter um monte de dificuldades, mas eu sou fluente em inglês, eu entendo o que eu leio. Isso aqui está em inglês. Então não é possível. Então eu perdi já o bonde, né? Isso era 1999. Aí eu decidi que eu precisava entrar naquilo. Fui lá no Colégio Bardal, comprei as apostilas de biologia para o vestibular. Você tem que começar onde os alunos de medicina, onde os alunos de medicina começam. Como é que eles fazem? Porque eles tiram 9 e 10 na prova de biologia, certo? Então vou lá estudar biologia. E aí eu descobri uma coisa interessante, que eu não entendi aquilo porque a linguagem era diferente. Então, onde eu lia homeostase, para mim era steady state, era regime estacionário, certo? Sim. Era a mesma coisa, ou seja, mantém as condições de temperatura, pressão, pH, etc., osmolaridade, tudo constante. Era homeostase. Falei, opa, palavras novas. Olha só que interessante isso. Porque acho que isso tem a ver com a discussão que a gente pode fazer sobre o ensino moderno, né? Unificação das linguagens e quebra de barreiras entre o que a gente convencionou chamar de biologia, de química, de física e tudo mais. Tinha transversalidade, né? Isso. Porque nós é que damos nomes para as coisas, não é? Elas existem, né, seguindo as leis da natureza. Explodir algumas caixinhas clássicas, né? Enfim. Aí eu resolvi ir para a Austrália fazer um pós-doutorado, né? E aí eu entrei fundo em biologia. Então, desde então, no ensino eu trabalhava em engenharia química, na pesquisa eu trabalhava com biologia aplicada. E aí eu fundei uma disciplina aqui, que foi uma coisa que eu aprendi na Austrália, de engenharia tecidual. Que é o quê? É você cultivar células, e aí a gente estava muito interessado em aplicações biomédicas nas células humanas e interação disso com tecidos, de uma forma geral, e biomateriais. Que vem a ser a mesma tecnologia que você vai usar para fazer carne cultivada, né? Só que em vez de célula humana, você vai usar célula bovina, célula de frango, célula de peixe, seja o que for, porque eles não vão querer comer carne humana. Isso está fora de cogitação. Mas essa possibilidade de você expandir células e produzir tecidos, e a gente estava interessado em produzir pele, produzir órgão artificial, etc. No laboratório, nossa pesquisa sempre foi nessa direção, e desenvolver biomateriais para poder implantar, para ser completamente biocompatível, para ser seguro, né? Era a tecnologia que permitia que você estruturasse um tecido animal, né, e pudesse eventualmente comer, né, aquilo virar alimento. E aí foi quando eu comecei quando uma vez fui convidado para um congresso lá de engenharia de alimentos, acho que o professor João e outros lá me convidaram, e aí pensei, o que eu vou falar para os engenheiros de alimentos? Eu sou engenheiro químico, tem muita coisa para falar de engenharia de alimentos, né? Mas aí veio a ideia de vou falar sobre a possibilidade de você cultivar células para fazer carne sintética, chamavam na época. E aí comecei a pesquisar um pouco mais, estudar, mas eu via muito aquilo como uma coisa lá muito futurista, né? Quando o pessoal da JBS me procurou, eles perguntaram quanto tempo eu achava que ia levar para isso estar no mercado, né? E aí eu lembro que eu falei 20 anos.
E aí a pessoa que falou comigo disse, não, isso já está acontecendo. Já fui lá em tal lugar, já fui lá em São Francisco, já comi esse negócio. Eu falei, como assim? Pera lá. Né? Eu acho, não sei, foi a professora Mercedes que me convidou para dar uma palestra durante a pandemia e gravou alguma coisa. Uma entrevista, né? Uma entrevista, Isso, e eu não sei se não foi através daquela entrevista que acabaram me localizando. Então, talvez eu deva isso, né? Também à FURB, né? Indiretamente, e aos agentes dela, professora Mercedes, meus agradecimentos. Enfim, quando eu fui mais a fundo, e enquanto ainda, enfim, estava nesse processo de negociação, o pessoal do GFI, The Good Food Institute, também me contactou, e eu comecei a fazer pesquisa mais séria, etc., e verificar o que estava acontecendo, e descobri que, de fato, né, aquilo que parecia ser uma coisa que vai levar 20 anos, talvez esteja no mercado em muito menos do que, sei lá, 3, 4, 5 anos. Né? Tanto que a JBS, na mesma época em que anunciou a criação desse centro de pesquisa, anunciou também a compra da Biotech Foods na Espanha, né? Que é a empresa com a JBS detém a maioria das ações, controla a empresa, e vai já para uma planta comercial, com possibilidade de estar produzindo já aí nos próximos 1 ou 2 anos aí, carne cultivada em escala comercial. Né? Mas assim, nós temos muitos desafios. Um deles é o custo, né? Hoje é possível fazer? É possível fazer. Né? Tem demonstração disso em escala piloto? Tem demonstração em nível piloto. Tem em escala comercial de lá grande? Não tem ainda. Ninguém tem. No mundo inteiro ninguém tem. Né? Então a gente está par e passo aí com os players internacionais aí mais avançados, que é em estágio de planta piloto, mas no Brasil a gente vai fazer essa opção de usar os fundamentos da química, da física, da biologia, etc., para desenvolver rotas biotecnológicas que são mais eficientes, enfim, que são mais promissoras. Aí tem muita coisa a ver com essas partes de biologia aplicada, de engenharia tecidual, de engenharia metabólica, né? Como fazer melhor uso dos meios de cultivo, né? Como encontrar uma cadeia de produção que possa ter resíduo zero, né? Tem uma série de desafios importantes, mas como eu tenho dito, é caminho sem volta. Né? Pode levar mais tempo do que a gente supõe, né, que vai levar? Pode. Né? Eu acho que o desafio tecnológico é absurdamente grande. Né? E aí eu preciso liderar um time de pesquisadores, né, top. Então eu tenho licença para contratação de 25 pesquisadores postdocs, com cada um já bem formado na sua área, para fazer, né, para vencer essas principais barreiras. Né? Isso tudo, existe também bastante investimento, né? A gente está colocando 60 milhões de dólares no projeto, é o maior investimento de empresa privada no setor, né? Não tem nada parecido, mas a JBS é uma empresa que é líder, né, mundial, né, na área de alimentos, né? Eu tenho muito orgulho de, né, conhecendo a estrutura interna da empresa, assim, é uma coisa impressionante como a empresa é focada, organizada, né? E a gente tem muita confiança, né, que vai poder fazer a diferença. Vai ser uma coisa que não vem para substituir a carne convencional, né, muito pelo contrário. Né, eu acho que o nosso desafio e a motivação é que não vai ter proteína animal para todo mundo. Né. Se a gente usar, por exemplo, as estimativas da ONU, a gente vai ser 9,5, 10 bilhões de pessoas em 2050, que está logo ali, né? Interessante que depois para de crescer, né? Depois para de crescer, o pico é em 2050. Inclusive tem uma divergência que apareceu aí recentemente sobre essas projeções, acho que o The Economist publicou em queda, né? uma projeção que para o futuro, além de 2050, a ONU prevê um crescimento maior e o The Economist, eu não sei exatamente a consultoria, mas que prevê um crescimento menor. Mas eles, até 2050 eles vão na mesma linha. E principalmente a África, né? Inclusive. Aí tem ingresso de populações que a gente espera consumam, né, mais proteína. Né? Índia, China, possibilidade. Paquistão. Diretamente relacionado com o net income. Então, o consumo per capita deve aumentar e tem mais o crescimento populacional. E se você vê a capacidade de produção hoje de proteína animal, ela está, né, tá indo meio para o limite, né, de terras. Enfim, não tem como expandir nesse nível. Tipo 70% a mais? Não tem como.
mesmo com o aumento de produtividade que você conseguir, etc. Então, formas alternativas de produzir proteínas têm que aparecer, têm que ser desenvolvidas. E aí tem plant-based, tem a base de fermentação e tem a proteína cultivada, a carne cultivada, que vai ser um desses suportes para a sustentação, né, para a segurança alimentar, eu diria, né? Fundamentalmente, acho que é isso. Antes de passar a palavra para o Décio, eu preciso anunciar que pela paixão e qualidade do debate, nosso podcast vai durar 1h30 de produção hoje, pela primeira vez. Mas acho que está valendo a pena, né, galera? E, né, Carol? Com certeza. Então, Décio, a Bunge vai concorrer com carne vegetal contra a carne cultivada da JBS? Bom, eu não posso falar em nome da empresa, né, por razões óbvias. A gente está falando um pouco de vanguarda, né, e esse projeto se pensar é um negócio espetacular, e sob a liderança, né, do time aqui do Luiz Mar, algo impensável, né? Impensável por alguns anos atrás. E um orgulho para o Brasil, né? Também. Orgulho para o Brasil. Bom, vanguarda, quando a gente olha para frente, assim, acho que esse é um pouco mais, né, um pouco do tema que a gente está buscando. Eu vou falar com base na experiência que eu vivo, mas também naquilo que a gente vê com as outras empresas. Eu acho que um desafio fundamental e que a gente não entende ainda é o desafio da inteligência artificial. Sobre a parte de operações industriais, isso tem um potencial de revolucionar os rendimentos, os consumos de energia, os custos associados, que a gente não consegue entender. Décio, sabe qual é o nosso próximo podcast? Sobre inteligência artificial. É um assunto magnífico. E assustador, de certa forma, né? Preocupante, mas também com potencial. Isso vai ser muito interessante de ver. Vou assistir esse podcast. Então, o que nós temos hoje? Nós estamos vendo, de uma maneira geral, as primeiras fábricas inteligentes, né? O que é uma fábrica inteligente? Uma fábrica inteligente é aquela na qual o algoritmo de machine learning, aprendizagem de máquina, né? Ele entende as condições operacionais, o que está acontecendo no processo. Eu vou dar um exemplo da Bunge, não necessariamente nós estamos fazendo isso, mas eu vou dar isso como um exemplo. Então você tem a soja, né? Um dos nossos processos é transformar a soja em óleo, que é óleo. Uma das aplicações é o óleo comestível, né? Que nós temos, e outro flow é o farelo, que é essencialmente um concentrado de proteína que serve como base para a alimentação animal, que acaba virando, né, a carne que nós comemos. Então, o machine learning, ele acaba entendendo online como é a qualidade da soja que está vindo, a proteína, a umidade, a quantidade de impurezas, e baseado no que está chegando no processo, ele toma online a decisão ótima de todos os setups para que você produza com perfeição, com menor custo, com maior eficiência, constantemente os fluxos de saída, né? Nós não estamos nesse ponto, mas isso é algo que tem o potencial de acontecer. E o que a digitalização traz é uma quantidade de dados que nós nunca tínhamos enxergado antes, né? Então você tem, de um lado, um algoritmo desse que tem 4, 5 mil sensores alimentando ele online, e com base nisso tomando decisões, competindo com um operador que tem muitos anos de experiência, mas que tem as limitações que todos nós temos. Então, isso vai ser uma revolução na performance de tudo, né? Não, eu estou falando de unidades de operação, mas isso vai ser uma performance de tudo. Tem o ChatGPT, né? Que é um negócio assustador. Ele produz conteúdo
de uma forma muito mais elaborada. Então, se fala na singularidade, que em algum momento o machine vai produzir algoritmos ele mesmo e tomar consciência, né? Então, mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma preocupação, uma pergunta para vocês fazerem para os próximos. Então, vanguarda é Artificial Intelligence. Se você é estudante que nos vê, não importa se você está fazendo engenharia química ou está fazendo psicologia, se você tem esse... eu acho que não tem muito... É claro que as carreiras técnicas vão auxiliar muito, mas mesmo a psicologia, né, o pai da Artificial Intelligence, de fato é um cara que é psicólogo e programador. Ele cruzou conhecimento, que é um pouco do que o Luiz Marf está fazendo, cruza conhecimento de química com física, com estudar na Austrália, com biologia, e tem um conhecimento novo. Então, se você é um profissional, né, se você tem algum interesse, é algo do futuro, de um futuro muito próximo, e que nós temos uma deficiência gigantesca de profissionais. Você quer contratar um profissional que entenda de machine learning, boa sorte. Você não vai encontrar no mercado. E se você encontra, é caríssimo. Né? Então, isso é uma tendência de vanguarda, assim, muito clara. Gostei da dica para a FURB aqui. Sem dúvida. Se você não encontra, tem que formar você mesmo. Se não encontra, você tem que formar. E nós temos alguns engenheiros de data, é que nem você lê o livro de genoma lá, né? Você não entende o que os caras estão falando. É muito interessante. Então isso é uma vanguarda. A outra é sustentabilidade, né? Produzir coisas de tal forma que você não esteja agredindo o meio ambiente. Em toda a cadeia, inclusive, né? Toda a cadeia é extremamente importante, né? Todas as empresas têm metas claras de redução de emissão de gás carbônico. E muitos dos desafios que nós temos nós estamos em negócios maduros que têm sido otimizados nos últimos 30 anos e que você tem uma dificuldade imensa de dar o próximo passo. Só que as metas de redução de emissões são muito significativas, 20%, 30%. Como você faz isso? Também é uma vanguarda. E eu acho que há um desafio geral com gente, né? É muito interessante isso. Cada vez menos nós encontramos pessoas com vontade de ir além. Como é que eu posso articular corretamente nisso? Eu acho que a internet, essas coisas, tem feito com que as pessoas fiquem tenham menos coragem. Eu acho que essa é a palavra. Mais acomodados também. E dispersas também. Mais dispersas, exatamente. É um desafio encontrar os recursos humanos que queiram abraçar as coisas, queiram executar e queiram fazer com perfeição, entendeu? É um desafio importante. A gente não tem as respostas. Eu tenho participado de alguns fóruns, nós não temos as respostas. É uma nova geração que está vindo e que mudou muito da nossa e que tem muitas qualidades novas e diferentes. Eu acho que vai ter que haver um ajuste nos próximos anos, né? O home office, por exemplo. Todo mundo quer trabalhar em home office hoje em dia. É um erro. Eu acho que é um erro, né? Como a gente se ajusta, como o mundo vai se ajustar para essa nova geração e vice-versa. É um desafio também. Talvez a gente esteja entrando não só numa mudança geracional, mas uma mudança de eras, né? Exato. Isso desperta um pouco o medo nas pessoas também. Claro. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu comentei home office é um erro. Deixa eu esclarecer isso. Até porque é polêmico, né? Claro. Eu trabalho em home office, mas eu limito o meu tempo de uma home office e a empresa também tem uma política. A empresa que eu trabalho tem uma política com relação a isso. Os estudos mais recentes que nós temos visto mostram que o home office integral, ele não é benéfico para a pessoa e para a empresa também. Essa interação, como nós estamos tendo aqui, ela é fundamental.
né? Muitas das trocas de ideias, inovações e coisas acontecem no escritório de uma forma randômica, e o home office não consegue substituir isso. Se você é novo, está entrando no mercado de trabalho, né? Você tem a possibilidade de fazer um home office parcial, está tudo bem. Se for 100%, eu acho que você deveria repensar. Eu acho que você deveria considerar estar com as pessoas, viver essa experiência, faz parte. Né? Ou no escritório, ou né? na sua unidade de trabalho. E aí uma pimentinha também, que a gente gosta, né, Carol? Inclusive vai ser um dos próximos podcasts também. Vocês vão virar nossos cativos, né? Cativos. Vai ser sobre cidades inteligentes, que tem tudo a ver com sensores, com a IA também, né, para fazer isso que tu falou na fábrica, na cidade. Mas também eu diria que a gente tem 3 dimensões, talvez, hoje em dia, nessa nova era, que é o home office, que é o presencial no escritório, mas também a experiência no espaço público. Experiência na praça, andando de bicicleta, encontrando as pessoas, né? E que muitas vezes é negligenciada. Então, eu diria que talvez a cidade inteligente de verdade é a cidade que consegue costurar essas 3 coisas, né? Então, acho que é um desafio também a gente entender isso e querer construir essa solução, né? No médio prazo, né? Vai ser muito interessante viver esses anos à frente, vai ser um momento de... Eu acho que vai ser um momento de transição. A gente está numa revolução, né? Já começou essa revolução. Eu acho que a razão pela qual a gente escolheu o Sapiens Park lá para fazer o centro de biotecnologia avançada, o Sapiens Park é um parque tecnológico lá no norte da ilha, lá de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Eles convenceram o Luiz Mar, Carol, a trazer um posto no laboratório dele aqui para o Centro de Inovação de Blumenau, Sim. que está dentro da FURB. Centro de Inovação em todos os... Então, mas é essa possibilidade de você ter um ambiente integrado, onde os pesquisadores interagem também com gente que está trabalhando com inteligência artificial. Lá tem... Né, a gente está do lado lá da Softplan, né, por exemplo. Né, tem aqui uma empresa grande de software. Essa possibilidade de interação dentro de um ambiente inteligente, né, onde você tem um aplicativo que diz que seu colega está chegando e coisas do gênero, eu acho que são avanços importantes. Eu vou discordar um pouquinho do Décio aqui sobre a questão de onde você começa a introduzir o home office. Eu acho que você, recém-formado, vai para o emprego full-time presencial, eu diria. Você está saindo de uma coisa que é quase home office, que é você estar lá estudando em casa para fazer as suas provas e tudo mais, aprender, mas aí eu diria, vai para um ambiente corporativo, né? Se você vai para a vida acadêmica, vai para os laboratórios, etc., e não tem nada que substitua olho no olho, tete a tete, aperto de mão. Essa energia, né? Essa coisa de você estar... trocando a experiência pessoal no ambiente social. Né? Em casa, eu acho que você não tem isso. Né? Então, assim, faça um período, 1 ano, 2 anos, não sei, de full time, e depois sim, aí vai lá pro híbrido, que é o melhor híbrido, tudo, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ser uma tendência inevitável, né? Que todo mundo quer, porque tem a coisa boa, né? De você estar no conforto da sua casa, ou você ter também mais privacidade e tudo mais. Ou trabalhar na praça pública também, né? Se for trabalhar legal, na praça né? pública, né? Encontrar pessoas que tu nem imaginava também, esse mesmo insight, e poder criar... Meu projeto, antes de reingressar, digamos assim, no mercado de trabalho, era me aposentar e levar o meu notebook para diferentes lugares do mundo, sentar numa praça pública e escrever os livros que eu tenho na cabeça. Que legal. E que eu nunca escrevi. Comecei alguns e nunca terminei. Mas acho que é isso mesmo. No ambiente público pode ser muito produtivo, né? Observando as pessoas, interagindo, trocando ideias, né? Inteligência artificial é uma coisa que é assustador e absolutamente necessário. Embarque já, se você não embarcou ainda, porque senão... Antes que seja tarde. Você vai ficar fora. Se você entrar no meu LinkedIn, tem um anúncio lá de vaga de emprego que foi feito pelo ChatGPT. Que legal. Eu criei um postzinho primeiro, fiz uma figurinha lá e tal, e aí eu estava escrevendo o texto do anúncio do emprego, que era para especialista em bioprocessos e bioreatores, etc.
E aí eu já ia dando enter quando eu pensei, como será que o ChatGPT iria fazer isso? E aí eu fiz a descrição e quando eu li, eu falei, meu Deus. O ruim é quando fica melhor do que a gente faria, fica né? muito melhor, porque inclusive ele lembrou de coisas assustadores. Ele botou coisas que eu não lembrei. E tipo, no final disse assim, by the way, entendeu? A nossa empresa é uma empresa que dá igualdade de oportunidade, né, e tal. E eu tinha pensado em uma coisa puramente técnica ali, da característica técnica, objetiva, etc. Não, ele fez um anúncio e eu... Faz uma poesia. Eu lembrei do meu pai, que uma vez foi fazer um exame psicotécnico e uma parte da prova era fazer uma pessoa, desenhar uma pessoa. E meu pai fez lá, né, a cabecinha, o bracinho e tal, né, tal. Quando terminou o desenho dele, ele olhou pro cara do lado e o cara tinha feito uma pessoa maravilhosa, com cabelo, com um olho, 2 olhos, tudo lá. Ele falou, deu vontade de comer o meu papel. E eu, o que eu fazer com isso? Eu tinha gastado a minha folha. E quando eu vi aquele anúncio do ChatGPT lá dentro, eu falei, deu vontade de comer o meu, sabe? Desaparecer com aquilo que eu tinha feito como anúncio, né? É complicado. E aí eu tenho usado diuturnamente, literalmente, para tirar todas as minhas dúvidas, porque claro que você tem que filtrar e entender, né? Se você perguntar para ele quem é o presidente do Brasil, vai dizer Jair Bolsonaro, né? Porque a base de dados é setembro de 2021 e tal. Mas assim, todas as dúvidas em todas as áreas. Mas em 24 meses isso aí está resolvido também, porque ela está acelerando muito rápido, né? Ela vai... né? Vai ser provavelmente em tempo real, né? A pesquisa ali, o treinamento. Isso que o Décio falou do machine learning, né? Essa questão da otimização dos parâmetros, dos pesos ali das redes, vai ser calibrado em tempo real. E é como se tivesse, eu li recentemente um artigo, é como se você tivesse 10 mil Einsteins que aprendem juntos, porque quando um aprendeu uma coisa, né, os processadores trabalham todos em paralelo, todo mundo aprende junto, então é um negócio... É revolucionário, assustador. Imagina quando chegar o computador quântico, né? Em cima dessa mistura toda aí. Processamento, né? Então, essa discussão que está havendo sobre segurança, eu acho que é muito relevante, né? Do risco que tem, é muito relevante. Né? Não quer dizer que a gente tem que parar, né? Mas talvez entender a questão da segurança e criar algumas regulamentações, não sei. É um debate polêmico também. Isso é parte do sistema da evolução humana. Não tem como parar. Não é impossível parar. A ponto de deixar de existir o humano, né? Será que isso faz parte da própria evolução? Isso faz parte de certa forma, a gente é insignificante para o universo, né? Absolutamente insignificante. Completamente. Eu acho que eu não me sinto à vontade para fazer os comentários. Eu acho que no fundo a gente não sabe muito, né? Eu acho que a gente pode especular, mas é complexo. Eu acho que é uma coisa complexa. Faz parte da vanguarda dos desafios que vêm para frente, sem dúvida. Como a inteligência artificial vai se juntar, né? A questão das operações. E tudo mais, né? A gente olha para os cameramans aqui, a quantidade de profissões que vão deixar de existir. Aproveite, galera, vocês é mais uns 3, 4 anos, tá? Os cameramans vão Mas o mesmo químicos, não. O mesmo se falou da época da automação e na verdade acabou gerando mais oportunidades. Eu acho que ninguém consegue de fato dar uma opinião. São cenários, são cenários possíveis. É assustador do ponto de vista, sei lá, da revolução que tá acontecendo, né? Tem um livro até que eu posso recomendar, não? Claro, fique à vontade. Um livro do professor Max Tegmark, lá do MIT, que é Life 3.0, não sei se está traduzido, talvez Vida 3.0, coisa assim. Ele começa com um preâmbulo, antes do primeiro capítulo, tem lá, de como seria esses algoritmos fazendo cópias de si mesmos e melhorando. O processo de evolução, que pode acontecer em algumas horas. Né? Interessante. E da consequência que aquilo seria e tal. Até o Tegmark, junto com o Elon Musk, estão aquele abaixo-assinado para dar uma parada, né? Mas ninguém parou, né? Nem eles. Né? Eles estão lá. O próprio desenvolvedor do Google, da inteligência artificial, saiu agora e para poder falar livremente sobre os riscos também. Né? Eu acho que tem risco sério. A gente precisa analisar direitinho. Mas só para dar um exemplo, né? Meu doutorado foi feito, eu defendi minha tese em 93. Então não está, quantos anos? 30? 30 anos. 30 anos. Aí eu tinha que resolver um problema que era o meu reator
desativava e eu tinha que estudar a dinâmica do reator com desativação. Então eu estudava lá um sistema de equações diferenciais parciais, né, que eu tinha que resolver e eu acho que... Métodos numéricos. Eu acho que eu levei 3 meses, mais ou menos, para escrever o programa em Fortran, na época. Essa turma nem sabe mais o que eu vou fazer. Não, com certeza não. Para resolver aquele sistema de equações diferenciais. Pois bem, eu sento no ChatGPT e digo, eu gosto de fazer pergunta em inglês, porque parece que Está mais calibrado. a resposta vem um pouco melhor e tal. Mas enfim, em português seria, escreva um programa em Python, eu podia escolher outra linguagem, para resolver um sistema de equações diferenciais parciais que representa um catalisador assim, com o catalisador desativado. Da minha alma. Bem, eu rodei o programa. O programa fica pronto em 1 minuto, certo? Menos de 1 minuto, porque é o tempo de... É o tempo? A tempo produção está falando sobre o tempo nosso aí. Nosso tempo Desculpa, mas enfim. Não, é assustador. E você resolve um problema de doutorado em 15 segundos. Então, você tem que repensar tudo. Tem que repensar tudo. Bom, essa é um pouco a provocação do nosso podcast também, da própria universidade, né? Fazer esse debate. E do podcast, né, Carol? A gente já vai ser demitido, se não ir para os finalmente. A gente se demitiu. Esse já é o mais longo, né, podcast de todos. Então, eu muito mais. Muito mais, tá? Porque ninguém vai aguentar assistir. Não, tá muito bom. Acho que está bem. Acho que vai ser bem importante. Parabéns a você que ficou até agora. Resuma para mim, né? Ele vai pegar, não. Quer fazer uma pergunta final, considerações finais? Não, acho que a gente deveria fazer um encerramento, cada um aí finalizar dizendo rapidamente como que vocês enxergam a universidade do futuro, mas sem perder a essência da nossa universidade, da minha época, da época de vocês, dos fundamentos, né? Em 3, 4 palavras chaves, ou 2, ou 1. Vai lá, Luizmar. Vai ser a universidade que aposta em ensinar os fundamentos científicos e ensina as pessoas a fazer perguntas no lugar de construir respostas. Interessante. Muito bem, muito bem. Eu não sei se eu tenho uma resposta para essa universidade do futuro, mas eu acho que é uma universidade que forma pessoas, alguma forma pessoas melhores, né? Por que eu estou falando isso? Porque na minha mensagem final, na verdade, eu gostaria de deixar 2 ou 3 dicas né, baseado nos cabelos brancos e na experiência que a gente acaba acumulando ao longo dos anos. Para você que está nos escutando, imagino que a maior parte das pessoas que estão nos escutando está na universidade e olha para a gente, né, Luizmar, e pensa, né, como é que tem cabelo branco, os que não tem mais cabelo, que tem cabelo branco, o que essa gente aprendeu ao longo da vida, né? Assim, 2 ou 3 dicas. A primeira, eu acho que ela se relaciona com essa questão da disciplina que a gente falou, né? A disciplina é a chave da liberdade. Se dedique de verdade, estude várias coisas, não fique, né, preso só num mundo. Eu acho que isso é importante. A segunda coisa que eu queria falar tem a ver com autoconhecimento, né? Se você quer ser o líder, né, a universidade prepara líderes. Esse é o fundamento da universidade, certo? Se você quer ser líder de outros, você tem que ser um líder de si mesmo, né? Invista no autoconhecimento. E a gente não tem as respostas, a gente não sabe, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas direcionalmente a gente tem que saber. Tem que saber. A maior parte da minha vida, não sabia exatamente onde eu queria chegar e eu acabei chegando pelos acasos das coisas. Mas eu sabia o que eu não queria. Entendeu? É importante. Às vezes você não sabe onde você quer, exatamente o que você quer ser, mas você tem que saber o que você não quer. Eu tinha clareza do que eu não quero. Isso me ajudou em algumas decisões fundamentais na minha carreira. Por exemplo, eu sempre tive claro que eu não queria ser um cara muito do business, na área de vendas, ou na área comercial, ou na área financeira. Não tem a ver comigo isso. A minha carreira, em alguns momentos, eu podia ter mais ido para esse lado. E eu nunca seria um profissional brilhante lá, porque não tem a ver comigo. Então, saber o que você não quer, investir no autoconhecimento é importante. E a terceira dica que eu queria deixar é a coragem. Você tem que ter coragem.
Né? Tenha coragem, o que você tem a perder? Que nem eu lá com 30 e poucos anos, com medo de... Interessante que coragem é o contrário do medo, né? Interessante, parece óbvio, mas tem nuances aí. E a gente passa muito medo, muita dúvida, a gente erra muito, né? Muito medo. Eu passei muito medo nas minhas decisões, eu não sabia se estava certo ou errado, mas de alguma forma, né? Tenha coragem, essa é a minha... mas não sei se vai dar certo. Cara, só vai saber se tu tentar. A gente só se arrepende das coisas que a gente não fez. Né, Luizmar? É disso que a gente se arrepende. Então eu queria deixar essas 3 mensagens para o nosso público jovem. Invista em si, desenvolva-se, leve a sério as coisas, invista em autoconhecimento, né? E tenha coragem. Essas são... Se você, de alguma forma, se você tem essas coisas, você vai dar certo. O sucesso é inevitável, ele te persegue, mesmo que você não queira. É só estar em movimento, né? É isso aí. Gente, incrível. Quanto aprendizado, né? Em primeiro lugar, obrigado para vocês que estão vendo a gente aí até agora. Acho que foi um debate muito instigante. Vão rolar outros, né? Obrigado, Luizmar. Obrigado, Décio. É um prazer estar aqui. Obrigado, Carol. Acho que foi... Para a gente é fundamental que seja divertido também, né? E eu me diverti bastante. Então, foi uma honra e um prazer estar com vocês. Igualmente. Não, igualmente. Prazer é honra nossa. Obrigado. E até a próxima, né? Sintam-se em casa. É isso aí. Obrigado, Carol. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu, galera. Até a próxima.